dia, gente! Tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como gabaritar qualquer prova. Isso é possível, acredite. Então, se você quer descobrir como ter uma boa pontuação no Enem e entrar para aquela universidade top, vem comigo! Eu vou te fazer uma pergunta que parece bem boba, mas na verdade, a partir de hoje, esse vai ser o seu diferencial. E eu acredito que esse é o erro que a maioria das pessoas cometem. Me diz aí, quando você vai fazer uma prova, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai dizer, Rosana, isso é muito óbvio. A primeira coisa que eu devo fazer é estudar. É isso mesmo? É realmente o que a maioria das pessoas fazem, é estudar para a prova. Não querendo dizer que você não vai estudar para a prova. Mas a primeira coisa que você precisa fazer antes de fazer uma prova é conhecer a prova, gente. Se for na escola, se você está no ensino médio, você vai fazer uma prova de biologia. O que é que você vai fazer? Vai pegar as provas de biologia do professor do ano passado e vai conhecer como é que é o raciocínio lógico das questões daquele professor, né? Como é que ele elabora as questões, como é que ele pensa. Você precisa pensar igual a ele na hora de responder a prova, tá? Então, a primeira coisa não é estudar. A primeira coisa é conhecer a prova e aí você vai estudar e vai raciocinar como a pessoa que faz a prova raciocina. Combinado? Então, no Enem não vai ser diferente, tá? Você vai precisar entender como o assunto é cobrado nas provas e, especialmente, como é o raciocínio lógico das questões, para você não cair naquelas velhas pegadinhas, tá? E analisando as provas do Enem, quais são as principais características que a gente observa? Que ela é uma prova interdisciplinar e com foco na atualidade. E dessa forma, é comum encontrar questões onde são correlacionados assuntos de 2, 3 ou até mais disciplinas diferentes, tá? E da mesma forma, você vai encontrar questões onde estão sendo correlacionados diferentes assuntos de uma mesma disciplina. Então, vamos pegar como exemplo a prova de biologia. Em uma mesma questão, pode ser cobrados 3 assuntos diferentes de biologia. Por exemplo, cadeia alimentar, poluição e relações entre os seres vivos. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Como a prova do Enem ela é interdisciplinar. Então, na questão 123, foi abordada a poluição radioativa e cadeias alimentares. Então, foi abordado assuntos de química e biologia, tá? Então, é muito comum a gente observar, a gente encontrar questões interdisciplinares na prova do Enem. E quando você estiver estudando, você também precisa pensar dessa forma. Depois de conhecer a prova, de saber como é que a banca elabora as questões, de entender o raciocínio lógico das questões, seja para concurso ou seja para o Enem, né? E tem vários sites bacanas que tem uma cacetada de provas que você pode pegar e pode estudar. Aí sim você vai fazer o quê? Você vai estabelecer sua rotina de estudo, né, meus queridos? Porque ninguém passa sem estudar. É triste dizer isso, mas sem estudar ninguém consegue passar. E quando a gente fala manter uma rotina de estudo, não é só ir para a escola não, tá? Você precisa manter uma rotina de estudo em casa, que é tão importante quanto ir para a escola. E para estudar em casa, você pode usar como recursos o próprio livro, né, que você tem, o material didático da escola, mas também você pode ouvir podcasts, você pode assistir videoaulas, você pode assistir filmes, pode assistir documentários, você pode ver o que é que você gosta mais, ou pode fazer um pouco de cada um, né? Ver como é que você se adapta e como é que você consegue estudar melhor. Isso é importante para você manter uma rotina de estudo. Uma outra coisa bacana também que você pode fazer para manter uma rotina de estudo fora da escola é formar grupos de estudos, porque isso te motiva, né, a estudar e você pode ensinar as disciplinas que você sabe e pedir para os seus amigos te ensinarem as disciplinas que você tem dificuldade. Então, acaba sendo uma troca bacana e que acaba incentivando o estudo. Agora, uma coisa importante quando você for formar grupo de estudos. Cuidado para você não formar grupos muito grandes e esse grupo de estudo não acabar virando uma confraternização e você fazer tudo menos estudar, tá? Eu acho que um grupo de estudo bacana é um grupo aí com 2, no máximo 4 pessoas. Então, quando eu faço isso, quando eu estudo em grupo, normalmente eu gosto de dar uma lida antes no assunto, né? Então, eu já tenho uma noção do conteúdo. E aí, se eu tiver alguma dificuldade, eu já vou levar essa dificuldade para discutir no grupo. E normalmente eu gosto de estudar com 2 pessoas, no máximo 3, né? Porque se você
acaba reunindo também muita gente, aí acaba que um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, e daí a pouco a gente já está conversando e faz tudo menos estudar. Então, no final das contas, o grupo de estudo vira uma confraternização e você faz tudo menos estudar, ok? E a outra dica bacana para você fazer uma boa prova é você responder questões. Mas muitas questões. Você precisa responder questões até ficar cansado, até ficar exausto. Você vai dormir e vai sonhar com as questões que você respondeu, né? Com a quantidade de questões que você respondeu. Você vai responder questões até pensar igual a banca. Na hora que você estiver respondendo lá as questões, que você vê a pegadinha na prova, você vai dizer, essa é uma pegadinha, mas eu estou pensando igual a você. E aí você não vai cair naquela pegadinha, tá? Então, responder questões, gente, isso é muito importante, porque tem vários benefícios. Você vai aprender o raciocínio lógico das questões. Você não vai ficar nervoso na hora da prova, porque não vai ser uma surpresa o tipo de questão na hora que você está respondendo a prova. Então, você vai ficar familiarizado com o tipo de questão. Isso é muito importante na hora que você vai responder uma prova. Então, quem está no terceiro ano, não deixa para fazer o Enem quando você chegar no terceiro ano. Faz um teste antes, né? Você pode fazer no primeiro ano, no segundo ano, porque isso é importante para você ter noção de como é que a coisa acontece no dia da prova, né? Quais são os imprevistos que podem acontecer. Você já diminui esses riscos quando você for fazer realmente a prova para valer, tá? Uma boa estratégia é você sempre responder questões relacionadas com os assuntos que você está estudando. Por quê? Primeiro, vai te ajudar a entender melhor a disciplina, né? Ou a matéria, tem gente que chama de matéria, tem gente que chama de disciplina, e ainda vai te ajudar a fixar o assunto. Como eu falei para vocês, gente, tem vários sites que disponibilizam uma vasta quantidade de questões para quem está se preparando, né? Quem está estudando para a prova do Enem. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, o nome é estuda.com, é esse site aqui. E a primeira coisa que eu gostei nele é que ele é gratuito, certo? E a segunda é que as questões, elas estão, olha que bacana, as questões estão separadas por matérias. E as matérias estão organizadas por assuntos. Olha que legal. Isso é ótimo porque deixa o seu estudo bastante produtivo. Então, se você estiver estudando um assunto e quiser responder só questões relacionadas com aquele assunto, você não vai precisar perder tempo e ficar procurando. Aí você vem aqui direto, né, no assunto que você está estudando. Então, aqui tem vários assuntos, né? Acredito que deve contemplar todos os assuntos que caem na prova do Enem, né? Então, se você estiver estudando, por exemplo, ecologia, aí você vem aqui, né, na abinha de ecologia e clica em buscar questões e pam, aparecem as questões. Então, aqui tem uma questão sobre ecologia. Vamos responder essa questão aqui. Uma pesquisadora francesa foi detida pela Polícia Federal ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com 39 sapos mortos na bagagem, sem autorização do IBAMA. Os animais estavam acondicionados em recipientes plásticos, alguns em formol, outros em lâminas de resina para estudo de estrutura microscópica. Composição e função dos tecidos vivos. Laudo concluído pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Identificou 11 espécies de anfíbios em meio ao material encontrado. A ação praticada pela pesquisadora caracteriza biopirataria com a apropriação ilegal de plantas, animais ou material genético de outro país, biotecnologia, biogenética, biogênese e biossegurança. Eu acredito que deve ser biopirataria. A gente, né, cliquei aqui e aí já clica aqui em responder e pam, já sai a resposta na mesma hora. Eu achei ele bem prático, bem simples e deve facilitar bastante aí a sua vida na hora que você estiver estudando. E uma outra forma bacana também para você treinar e se preparar para a prova do Enem é fazendo simulados, tá? Porque aí você vai conseguir identificar quais são as matérias ou os assuntos que você está bem e quais são os assuntos que você precisa se dedicar, precisa estudar mais um pouquinho. E aí, o que é que acontece? Eu não sei se na escola que você estuda, de quanto em quanto tempo que eles fazem simulados, né? Tem escolas também que não fazem simulado. Mas você pode também se organizar. Eu sugiro que você faça simulados a cada 2 meses, porque acho que é um tempo bacana que você tem para estudar, né? Não esquecer os assuntos. E aí você testa como é que está o seu conhecimento. Você se preparando dessa forma, o que é que vai acontecer? Você vai ficar mais familiarizado com o estilo de questão. Vai diminuir o risco de você cair em pegadinhas na hora da prova. E com certeza você vai ficar mais tranquilo na hora de responder as questões da prova. Agora, uma observação importantíssima, tá? Não vai deixar para responder
para começar a responder as questões das provas do Enem, quando você estiver na metade do terceiro ano ou quando estiver faltando 3 meses para fazer a prova do Enem. Pelo amor de Deus, você não faz isso. O quanto antes você se acostumar a responder esse tipo de questão, melhor para você, tá? E provavelmente você vai ter também um desempenho melhor, né? Vai facilitar a sua vida aí bastante na hora de você responder a prova. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, né? Ou já parou para analisar que os assuntos são praticamente os mesmos desde que você começou a sua carreira de estudante, né? Na verdade, os assuntos eles vão se tornando mais complexos à medida que você vai mudando de série. Cadeia alimentar, por exemplo, a gente vê pela primeira vez no 6º ano, no ensino fundamental. E, inclusive, é um dos assuntos mais cobrados de biologia da prova do Enem. Inicialmente, você vai aprender o que é um produtor, um consumidor, um decompositor. Depois você aprende teia alimentar, nível trófico, pirâmide de energia, sucessão ecológica, ecossistema e por aí vai. Mas todos esses são assuntos de ecologia que de alguma forma eles estão interligados. Mas cadeia alimentar propriamente você viu onde, pela primeira vez? Você viu na 6ª série lá do ensino fundamental, no iniciozinho da sua carreira de estudante, ok? E em relação aos conteúdos, é imprescindível, mas é imprescindível mesmo, que você saiba quais são os assuntos que mais caem nas provas do Enem de cada matéria. Rosana, mas eu só preciso estudar os assuntos que mais caem na prova? Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você tem que estudar todos os assuntos que caem na prova do Enem, mas os assuntos que mais caem são esses que você não pode ir para a prova sem saber, sem ter conhecimento, sem ter estudado. Combinado? Então, se você puder, faz a inscrição no Enem antes de você chegar no terceiro ano e faz a prova antes como teste para diminuir a pressão quando você for fazer realmente para valer quando você estiver no terceiro ano. Certinho? Como a prova do Enem ela é interdisciplinar e com um foco voltado para atualidades, eu sugiro que você que vai fazer a prova agora em 2021 fique atento para as questões, né, relacionadas com o coronavírus, como vacinação e impacto ambiental, porque diminuiu a poluição atmosférica, mas aumentou a produção de lixo, principalmente lixo doméstico, tudo isso por conta da Covid-19. Então, fica a dica e bons estudos. Deixa aqui nos comentários se esse conteúdo te ajudou, se você está estudando para o Enem, como é que está o seu ritmo de estudo. E se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em te responder. Então vamos lá, fazendo o resumo de hoje. Para você fazer uma boa prova, você vai precisar, além de ter conhecimento dos assuntos, né, além de você dominar os assuntos, então não vai adiantar você só estudar 1 hora ou um dia antes da prova, que você não vai conseguir fazer uma boa prova. Infelizmente, essa é a realidade. Então, você precisa dominar os assuntos, você precisa conhecer a prova, né, saber como é que é o raciocínio lógico das questões, para você não cair nas pegadinhas e não ficar nervoso ou de repente dar o branco na hora da prova. E, por último, e não menos importante, é você estar bem no dia da prova, né? É você estar bem emocionalmente no dia de fazer a prova, ok? Então, um beijo grande e se você assistiu esse vídeo até agora, né, até o final, e você ainda não é inscrito, se inscreve, dá o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim, para ajudar o canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Beijo grande e até a próxima!